Olá a todos, boa noite. Boa noite ao pessoal do Lar dos Humildes. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite. Que possamos, acima de tudo, nos sentir bem-vindos novamente a um novo convite. Estamos aqui no intuito de dar novamente nossa pequena contribuição através do convite da pessoa do Neto. Tem sido um companheirão aí nesse trabalho de assistência e de compartilhamento de arquivos e experiência. O tema que nos foi dado na noite de hoje é Trabalhadores da Última Hora. A gente pode dizer que talvez seja um dos temas mais revisitados ou visitados dentro da doutrina espírita, porque ele não só é uma discussão partida de Kardec, mas ele vai ser tomado exatamente ainda no trabalho em que Jesus vai fazer a respeito dos trabalhadores da última hora, referente à sua famosa parábola, exatamente com o mesmo título. Então a gente pode dizer que depois de Jesus e Kardec, muito já se analisou em torno do que quis dizer a parábola, em torno do que ela se propõe a nos reflexionar. Muitos, inclusive, partem da ideia de que ele se refere aos espíritas, mas, na verdade, quando nós lemos o texto, precisamos ter cuidado, porque há uma assertiva muito bem colocada, que lá se refere: ó bons espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. E Kardec dedica, inclusive, uma discussão no capítulo Ser Perfeito sobre isso, em que ele vai titular exatamente um dos itens, os bons espíritas. Inclusive nós já fizemos uma reflexão algum tempo atrás em torno disso, porque se ele chamou de bons espíritas, significa dizer que também existem os maus espíritas. E inclusive o próprio Kardec, em outras obras, vai fazer, em obras póstumas nós temos isso, ele vai ter uma preocupação muito grande com que tipo de mau espírito é esse, como é que ele se apresenta, como é que ele se desenvolve. Bem, dentro das mais diversas, digamos assim, chamadas de atenção, a primeira coisa que talvez nós possamos refletir é em torno da palavra trabalho. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O que seria, segundo essa mesma espiritualidade, a definição da palavra trabalho? E nós temos a resposta de que toda ocupação útil é trabalho. Ele não indica que ocupação, ele não indica o tempo da ocupação, ele não indica a remuneração dessa ocupação. Ele apenas nos elenca a ideia de que toda ocupação útil é trabalho. E aí, quando nós vemos os trabalhadores da última hora, nós vamos ver que na própria parábola há uma sequência de convites. Durante muito tempo, e eu já escutei várias palestras sobre isso, de que o intuito dessa chamada estava vinculado à ideia de que os trabalhadores da última hora teriam sido assim, não a sequência. Os primeiros, aqueles advindos da primeira revelação, que teriam sido convidados, que teriam se apresentado logo na circunstância. Depois, na sequência das horas, os novos missionários que iriam, através das novas revelações, trazer as máximas da criação, até que chegasse ao trabalho agora advindo do Consolador e da terceira revelação, como aqueles que não é que não tivessem aproveitado a última hora, mas que esse seria o momento do fechamento, da conclusão desses trabalhos em torno dos trabalhadores, em torno da obra e da vinha em si. E aí muita gente partiu para a própria ideia de que nós seríamos reconvidados porque teríamos talvez fracassado em outras horas, teríamos deixado cair, teríamos não concluído a tarefa condizente com o chamado, e aí estaríamos tendo uma nova oportunidade. Uma das coisas que nós observamos na parábola é que quando o Senhor da Vinha chama a primeira equipe, ele propõe o convite, ele propõe o valor da remuneração e a ida desses trabalhadores à vinha. A partir do segundo chamado, nós percebemos claramente de que há o convite, há o aceitamento desse convite, porém, a aceitação desse convite, porém, sem nenhuma preocupação de
que ou quanto seria esse valor. Na verdade, ele o tempo inteiro diz: pagarei o que for justo. E a gente vai ver que, na medida em que a hora avança até a 1/10 hora, que seria aproximadamente 5 horas da tarde, quando ele vai convidar os últimos trabalhadores que ainda se encontravam na praça, questionando por que até agora eles ali estavam, e eles dizem: nós aqui estamos porque ninguém nos aliciou. Na verdade, eles não estavam ali por preguiça. Segundo a parábola, ali estavam porque ninguém, dono de uma vinha, dono de uma propriedade, os havia contratado para o trabalho. E aí o senhor da vinha os convida novamente, sem dizer o preço da remuneração, dizendo que pagará o justo. O interessante é que da segunda chamada em diante, assim como a primeira, a aceitação do trabalho é imediata. Ninguém faz questionamentos, inclusive, sobre o valor que será pago. Ninguém questiona que tipo, qual esforço, olha a hora que a gente está indo, etc. O tempo inteiro, a aceitação ao convite mostra a disposição para o trabalho. Por isso que a mensagem intitulada, que vai abrir exatamente o capítulo, vai chamar exatamente a atenção sobre a noção dos bons espíritas, referente a esses que realmente assumiram o trabalho, referente a essa missão do codificador prometido. Nós temos inclusive no livro, eu não sei se está aqui agora, mas se eu achar eu trago, mas nós temos um livro de Joana de Ângeles chamado Depois da Tempestade, que não está aqui agora, eu devo ter levado para outro lugar, que ela vai exatamente trabalhar na última mensagem do livro exatamente esse título, Os Trabalhadores da Última Hora. E lá ela faz um perfil histórico daqueles que ao longo da história hoje estariam situados na presença desses espíritas, mostrando exatamente a perspectiva de que houve outras experiências dentro da atividade, inclusive religiosa, e os percalços, as quedas, os compromissos assumidos, que hoje se fechariam nesse convite dado a um momento especial, de como muitas vezes nós escutamos, inclusive em outras assertivas dos espíritos, de que talvez pela primeira vez em uma existência nós realmente resolvemos assumir a chamada, o compromisso de aceitar o convite ao trabalho. Então é como se desde há 2000 anos Jesus viesse batendo na nossa porta, e pela primeira vez a gente decidiu abrir a porta e dizer: sim, diga, o que é que você quer de mim? E ele: gostaria de convidá-lo para a minha vinha, você aceitaria o trabalho? E a gente disse pela primeira vez sim. Uma das coisas, já de uma certa forma, eu usaria a expressão amarrada, é que não é a primeira existência que nós temos, inclusive, como espíritas. Essas experiências vêm mostrado claramente de que o Evangelho está nos ressaltando a importância de assumir esse compromisso. A grande questão, e aí o grande fator da parábola, é quando o trabalho se conclui e o senhor da vinha chama aquele responsável pelos seus, sua parte econômica, sua parte financeira, e ele manda pagar dos últimos para os primeiros. Os últimos recebem um denário como pagamento, os primeiros, ao verem isso, tomam a perspectiva de que se eles receberam um denário, nós que estamos aqui desde a primeira hora, iremos receber mais. E aí quando eles veem cada equipe recebendo um denário, há o questionamento: por que pagais a mesma coisa que nós, que desde o início do dia, que enfrentamos o calor, que preparamos todo o trabalho, pagar da mesma forma que aqueles que apenas enfrentaram 1 hora de trabalho? E o fator é muito importante. O que foi acertado? Qual foi a proposta que foi colocada desde o início, se não essa de que pelo trabalho se receberia? Nós temos, inclusive, a perspectiva de alguns textos que defendem que esse um denário pode ser lido como a felicidade do trabalho cumprido, a certeza de que a tarefa foi cumprida.
Mas uma das coisas que nós percebemos é que desde a primeira revelação, passando pela segunda, ou seja, desde a época de Moisés, a história do povo hebreu, passando agora pelo povo, novamente pelo povo judeu, pegando a perspectiva da presença do Cristo, experimentando os ensinamentos do Cristo, a formação e a transformação do próprio cristianismo no início de suas atividades, no desenvolvimento, não necessariamente apenas dentro do catolicismo, mas um desenvolvimento da mensagem cristã, que depois vai desembocar no protestantismo, que vai depois desembocar no espiritismo, que outros segmentos se apresentam com o intuito de defender a bandeira cristã. Bem, nós percebemos que agora, e aí novamente entramos nessa perspectiva das fases do trabalho da vinha, é que nós nos encontramos no planeta Terra, que está também em momento de transição. Os trabalhadores e os trabalhos são propostos e convidados diante da perspectiva de exatamente concluir ou de fechar esse processo de transição. E aqueles que agora se apresentam na oportunidade de exatamente trabalhar nos dois planos da vida, ou seja, aqueles que estão desencarnados e que se propõem a trabalhar pela jornada ou pela mensagem, e aqueles que vieram para as encarnações com o compromisso de assumirem suas posições na vinha, bem, enfim, estaria condizente de que o pagamento não é econômico, ou seja, o pagamento não é em espécie financeira. Mas, na verdade, nós podemos ver, e aí Jesus já ressaltava isso na mensagem do irmão X, quando ele diz que o reino de Deus é a construção, na verdade, a proposta dele, a grande missão dele, é implementar o reino de Deus portas adentro do coração dos homens. Então nós percebemos que o grande pagamento da nossa jornada concluída está na perspectiva de que cada um não foi responsável por construir todo o reino de Deus na terra ou dentro do coração, mas que cada um sim implementou a sua participação, alguns assumidos desde antes, e aí nós lembramos aquela mensagem ou aquela frase que Jesus diz a Públio Lentulus quando ele encontra Jesus no livro há 2000 anos, quando ele diz: está na tua escolha me seguir agora ou daqui a milênios. Bem, nós podemos dizer que ao ouvir esse convite, nós não seguimos naquele momento. Passados-se milênios, estamos aqui na proposta de, pela primeira vez, fazer com que essa nossa jornada na vinha seja positiva. E aí a gente pode dizer que em nenhum momento da parábola ele diz: olha, houve trabalhadores que não receberam o seu salário. Todos que ali estavam trabalharam, uns desde o início da manhã, outros na 1/10 hora da tarde. Porém, o pagamento está condizente com a ideia de justiça divina. Mas, diante da preocupação ou da mesma reclamação daqueles que questionaram o pagamento, há uma perspectiva muito clara. Porque diante dos vossos olhos o que eu faço, eu sou questionado se estou sendo bom. O que foi que eu acertei convosco? O que foi que eu amarrei diante desse valor? Então, porque eu sou bom, vossos olhos são maus? Ou seja, aquela perspectiva de como é que nós construímos realmente o nosso olhar sobre aqueles que assumiram desde cedo o trabalho junto à criação, daqueles que assumiram desde cedo o trabalho junto à perspectiva da implementação da mensagem cristã e, claro, em todos os aspectos do reino de Deus na Terra, ao redor de todo o planeta. Será que nós compreendemos a importância da missão desse povo? Bem, uma das coisas que a doutrina espírita deixa claro para nós é que não há perspectiva, não é possível a coisa acontecer de supetão. Nada dentro da criação divina cai de paraquedas. É preciso, muitas vezes, de pequenos ensaios ao longo de um bom tempo, de um relativo tempo, para que nós internalizemos determinadas questões de aprendizado espiritual. Então, nós podemos dizer que nas pequenas doses em que fomos experimentando a nossa jornada, pode ser sim que nós estivemos na primeira hora, nós estivemos na terceira hora, na quinta hora, na 1/10 hora, e que
relativamente fomos ampliando a nossa consciência até chegar a cada compromisso que nós concluímos, mesmo aparentemente pequeno, foi contabilizado positivamente na qualidade da vinha fornecida ao Senhor. Porque em nenhum momento nós escutamos na fala: olha, o trabalho de vocês foi apenas 1 hora e olha como ele foi ruim, olha a qualidade da minha vinha. Ele chama, ou seja, há uma avaliação, e ele chama o seu capataz e diz: pague a todos, eles mereceram o seu salário, dos últimos para os primeiros. E ele encerra dizendo: muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. Porque, curiosamente, mesmo daqueles, mesmo diante daqueles que falharam em suas missões, e a gente percebe isso claramente com André Luiz, toda a jornada da literatura em torno da obra de André Luiz mostra claramente isso, de que todos aqueles que ali apareceram falharam em suas vinhas, falharam em sua participação na vinha. Mas o que é que nós vemos? A nova oportunidade, a ressignificação de poder reconstruir o trabalho, agora melhor preparado. Nós podemos dizer que André Luiz, na medida em que vai se engajando nas equipes, ele nunca vai para uma missão sem um estudo inicial, sem uma palestra inicial, sem um aprendizado inicial que faça a base, que embaseie aquela atividade e ele possa, a partir dali, literalmente, atuar com mais segurança, atuar com mais qualidade na atividade. Então nós vemos que André Luiz nos mostra claramente como é que alguém que, ao falhar como um convidado à vinha, pode voltar à vinha, porém passando por uma reciclagem, porém passando por um treinamento dentro dos ministérios de nosso lar. Mas a ideia é: a oportunidade nunca se fecha. Daí aquela assertiva imortal que nós encontramos na obra de André Luiz, que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Ou seja, para os que estavam prontos na primeira hora, o serviço apareceu. Porém, aqueles que só estavam prontos na 1/10 hora, o serviço foi buscá-los. Mesmo quando ele é questionado: por que estás aqui até agora? Porque ninguém nos aliciou. Será que quando ele foi na primeira, na segunda, na quinta, na 10ª, ele não viu esse pessoal? Será que o senhor da vinha estava cego? Não. Nós podemos dizer, e aí vamos pegar uma outra perspectiva, que é a noção da graça divina. A graça divina, ela não se derrama indistintamente. Ela precisa ser chamada a atenção. Alguém destaca para si a graça divina, e aí ele recebe. Então nós podemos dizer que na medida em que o Senhor da vinha visitou aquela praça, a sua graça foi chamada por um grupo que estava pronto. Nós vemos isso muito claramente em André Luiz, quando muitas vezes as equipes, ao irem aos resgates, só recuperam aqueles que estão aptos a receber esse resgate. E aí André Luiz muitas vezes questiona: mas por que aquele grupo não foi? Porque se aquele grupo fosse resgatado, eles colocariam em risco essa atividade que aqui nós nos propomos. Eles colocariam em risco o que até agora nós conquistamos. Então, no momento certo, na posição correta, eles conseguirão também ser resgatados, contanto que eles tenham vontade e pensamento acertados para isso. E na medida em que eles fazem isso, eles vão sendo resgatados dentro do seu tempo, dentro da sua perspectiva. Nós, como trabalhadores, fomos convidados no momento certo em que nós, agora sim, temos condições de qualidade para, possivelmente dentro do nosso compromisso assumido, realmente segurar a charrua e não olhar para trás. Porque quem olha para trás não é digno do mestre, não é digno da atividade. Então, ou seja, as reencarnações passadas estão aí, elas são nossas referências, mas elas não podem se tornar as nossas prisões. O que Cristo quer de nós, o que o Senhor da vinha quer de nós é assumir a tarefa, ir para a atividade, cumpri-la sem estar preocupado. Poxa, perdi a primeira, perdi a quinta, perdi a 9ª, perdi a 10ª e cheguei só na 1/10 hora. A perspectiva é: está pronto para a atividade? Pronto, está aqui a atividade, agora faça com qualidade.
E o bom, e aí novamente voltando a André Luiz, nós vemos isso inclusive lá em Mensageiros, de que a providência divina não nos deixa sozinhos diante disso. Ela não nos deixa desamparados diante dessa atividade. Nós podemos dizer que quanto mais complicado está aquele, né, que precisa de ajuda, maior é a equipe que será colocada à sua disposição. Quanto mais elevado é o trabalhador, quanto mais preparado ele está, né, pelas suas autoconquistas, menos ajuda ele precisa, os suportes dele serão outros. Mas aqueles que literalmente são os fracassados da vinha, eles recebem uma grande assistência. Inclusive nós podemos dizer que a eles é dado a misericórdia e a plenitude de uma providência divina atuante com muita qualidade, ao ponto de Jesus nos lembrar: se nós conseguirmos cumprir apenas a 100ª parte da nossa dívida, ou pagarmos a 100ª parte de nossa vida, Deus abona os 99, né, restantes, porque Ele não vai insistir numa lição aprendida. Ele não vai perder tempo fazendo com que a gente repita uma lição que já foi aprendida suficientemente em apenas 1% da dívida que nos predispomos, né, a resgatar. Então, pessoal, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela não está apontando o dedo para quem é ou para quem não é. Na verdade, o que ela nos lembra sempre é que, primeiro, assumamos o compromisso, não importa em que horas nós somos chamados, que até o final dela trabalhemos com afinco e dedicação, não preocupados como aqueles que, né, reclamaram com o pagamento recebido. Se tem uma coisa que o trabalhador honesto recebe ao final do seu trabalho, é o primeiro pagamento, ter a consciência tranquila da tarefa cumprida, de ter o sono dos justos no momento em que deita sua cabeça no travesseiro e diz: hoje fiz do meu dia um dia útil, hoje eu fiz do meu trabalho um trabalho útil. E não importa o tamanho dele, não importa qual é, se é de uma direção da casa, se é daquele que serve a água fluidificada na fila do passe, não importa. Todas as atividades, todos os trabalhos são úteis se assim se vincularem, né, a essa utilidade. Então, o que o Cristo nos convida hoje, ontem, hoje e sempre é: cada vez mais assumamos o compromisso, porque, e aí nós podemos dizer, nesse momento nós estamos como aprendizes, mas chegará o dia que nós teremos que voltar à vinha agora, na função inclusive de capatazes, na função inclusive em alguns momentos de donos da vinha. Vamos imaginar que Jesus é o governador desse planeta. Em algum momento de sua existência, ele foi um aprendiz assim como nós. Dia chegará, como diz a música do acorde, todos nós seremos anjos. E todos nós agora estaremos vinculados a uma atividade angélica. Do átomo ao arcanjo, nos lembra a doutrina espírita, tudo é trabalho. Tudo é movimento, tudo é ação dentro da criação de Deus. Cabe a nós assumirmos esse compromisso e entender desde a utilidade do trabalho, inicialmente essa qualidade que o trabalho deve ter de sua utilidade, até chegar à proposta muito clara de que o nosso trabalho tem que estar vinculado sempre, no momento em que ele atua, a ser considerado digno do pagamento. E aí nós vemos nessa equidade de pagamento que ninguém vai receber mais. Lembremos do maná. Quando o povo hebreu é convidado a recolher o maná, há orientação: não recolham de menos, não recolham de mais. Recolham o suficiente para o consumo de um dia. Daí Jesus lembrar no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso da semana, não é o pão nosso do mês, não é o pão nosso do ano, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos diz a passagem evangélica que muitos, por humildade, pegavam apenas um pouquinho. Outros, por ganância, enchiam seus balaios. Porém, ao chegarem em suas tendas, ao abrirem, né, os seus suportes, surpreendentemente, estava a quantidade ideal, a quantidade igualitária, não é igualitária, é equitativamente distribuída,
para o consumo daquele dia. Se tentasse guardar para o outro dia, ele apodrecia. Então, a cada dia era preciso recolher o pão. A cada dia nós somos convidados à vinha. Lembrem-se, a parábola cuida de um dia de trabalho. Todos os dias nós vamos decidir em que hora nós vamos à vinha do Senhor. Alguns trabalham o dia inteiro pela vinha do Senhor. É ele trabalhando na sua profissão, fazendo ela digna da vinha do Senhor. É ele cozinhando o almoço de sua casa, fazendo desse almoço digno da vinha do Senhor. É tomando um banho, fazendo um banho digno da vinha do Senhor. É brincando com o seu filho, conversando com o seu companheiro, sua companheira, e isso digno da vinha do Senhor. É ele chegando ao final do dia, elevando uma prece de agradecimento a Deus, mostrando que aquele dia foi digno da vinha do Senhor. O tempo inteiro nós somos convidados a esse dia de trabalho. Nós é que vamos decidir se vamos na primeira hora ou se só chegaremos na última hora, apenas um pequeno momento dedicado. Mas se esse momento estiver de coração e mente plenas à vinha do Senhor, nós seremos ou faremos jus ao pagamento, não importando daqueles do primeiro dia ao último horário do dia. Porém, a qualidade, ou seja, o que está enquanto intenção do coração, é que responderá pelo final desse processo, sempre, agora, né, e por toda a eternidade. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que, acima de tudo, sejamos dignos de sermos primeiro, merecedores de sermos convidados a trabalhar na vinha, mas que ao final dela sejamos entre aqueles os escolhidos, em que o pagamento não foi só condizente, mas a alegria do trabalho justo feito até o fim. Né? Obrigado a todos, um grande abraço, que Jesus nos abençoe.